Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pela UNEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre democracia. Você sabe o que é democracia? Na atual situação política brasileira, onde há uma divergência enorme, onde a presidente Dilma Rousseff, por exemplo, sofreu o golpe de impeachment. Há esse termo usado de uma forma ostensiva, não para de aparecer isso na mídia, nos comentários, nas ruas, em qualquer lugar. E todo mundo fala democracia aqui, democracia, acabou a democracia, começou a democracia. Mas daí eu te pergunto, você sabe o que é democracia? Espero que essa aula seja entendida de uma forma sem ser partidária de nada. É apenas um conceito. Eu quero explicar o que é democracia para você, se caso aparecer, por exemplo, num texto de um concurso que você irá prestar, você entenda o que significa democracia, qual o sentido dela e para que ela serve, qual que é o sentido do termo. Então, é essa a ideia dessa aula, apenas passar a informação do que é democracia. Vamos entender o significado de democracia. Demos significa povo e kratos significa poder. Então, seria, mais ou menos assim comparado, o poder do povo. A palavra democracia, ela tem significado do poder do povo, ou seja, é o povo fazendo com que a sua vida seja feita da forma que ele quer. Compliquei? Mais ou menos assim, ó. O poder do povo, por exemplo, no sentido de eleição. As pessoas votam em alguém e essa pessoa vai administrar essas pessoas que votaram nele. Então, democracia passa essa ideia de que é o poder do povo, é o povo querendo aquilo que é bom para ele, vamos dizer assim. Então, democracia significa poder do povo. Simples, não tem muito segredo. Vamos falar do surgimento da democracia. A democracia surge na Grécia Antiga. Reformas políticas foram feitas em Atenas por volta do século VI a.C. E essas reformas são a possibilidade de cidadãos ricos ou pobres participarem das decisões políticas. Eu não vou abrir muito para falar em situações ou detalhes históricos para não ficar maçante, porque a ideia é só democracia. Mas você precisa entender que surge na Grécia, porque a Grécia existe um conceito, uma ideia de racionalismo grego, onde aquela coisa dos deuses egípcios, por exemplo, vai cair na Grécia. Ah, não vai ter mais religião na Grécia? Não é assim. Mas as situações políticas, os gregos vão perceber, por exemplo, que nós devemos resolver as nossas situações físicas com soluções físicas, com soluções políticas na realidade, não deixando essa ideia de deuses para lá, um pouco de lado. Isso vai aparecer por causa das reformas políticas do século XVI, do século VI a.C., desculpe. Essas decisões vão fazer com que votações, por exemplo, entre as pessoas pobres e ricas na Grécia Antiga apareça, e isso vai fazer também uma situação social, entre aspas, melhor. É lógico que essa democracia não é toda linda e maravilhosa, mas ela é criada, ela surge na Grécia Antiga, então é importante ter isso em mente. A história da democracia, eu vou fazer um pequeno paralelo aqui da sua história. Democracia ela foi pouco usada até o século XIX. Decisões sempre na mão de poucos. Século XX, há uma predominância democrática. É muito simples. A democracia vai surgir na Grécia Antiga. Vai passar muito tempo até o século XIX, onde a democracia vai aparecer realmente como ela é entendida hoje, vamos dizer assim. Vai ficar sempre na mão de poucos. Se você pegar a história moderna, vai mostrar que a Revolução Francesa, por exemplo, ela vai aparecer nesse sentido, porque a democracia praticamente não existia. Era um rei, um bufão, com sua família real, com os seus chupetinhos em volta, todo mundo fazendo o que quer com a realidade francesa. Por isso a Revolução Francesa, é lógico, iluminada pelos iluministas, vai fazer com que o povo se rebele contra isso, porque não há um sentido democrático, onde as pessoas passam fome e algumas pessoas vivem com mordomias. Então, a partir da Revolução Francesa, de uma forma geral, no século XIX, principalmente no século XX, há uma predominância democrática, há um sentido democrático exacerbado, maior, né, vamos dizer assim, na história da humanidade. Então, hoje, por exemplo, nós vivemos um sentido democrático. É lógico que, na prática, há
críticas, né, a ondulações de pensamentos, mas de uma forma geral, por exemplo, no Brasil nós vivemos numa república democrática brasileira, onde a democracia reina aqui. É lógico que abuso da sociedade em sentido civil, estatal e por aí vai, exista, mas a democracia, ela é a base a partir do século XIX, mas principalmente no século XX, de toda a política mundial, ou da maioria dos países, principalmente no sentido capitalista. Então, é aí que é o sentido histórico da democracia. As características da democracia. Eu vou falar de cada um de uma forma bem resumida, mas é para você ter uma ideia geral, para não ficar, porque senão não dá tempo de falar. Mas preste atenção. Liberdade de expressão, direito político, direito de política, né? Liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade cultural, direito de proteção legal, direito de proteção aos excluídos, dever e compromisso de todos. Liberdade de expressão nada mais é do que você ter o direito de você falar aquilo que você pensa, seguindo certas regras, é lógico. Mas o direito de expressão, ele não era considerado uma coisa válida, por exemplo, na era moderna, onde os reis não queriam ser criticados. Hoje você tem a possibilidade de criticar um governo, sendo usado os meios que você pode usar, na mídia, por exemplo, em redes sociais. Mas, antigamente, não se tinha essa liberdade de expressão. Então, as características da democracia, ela prega isso, uma liberdade de expressão, onde você pode falar o que você pensa em vários sentidos, principalmente no político. Né? Direito político. Ali está escrito político, mas é direito político. Você hoje pode, através de partidos, por exemplo, seguir caminhos políticos divergentes, diferentes, por exemplo. Essa divergência que a gente tem atualmente no Brasil entre pessoas do lado do governo, pessoas contra o governo. Então hoje você tem essa liberdade. Antigamente, por exemplo, numa ditadura, você não tinha liberdade. Você era obrigado a seguir aquilo que vinha de baixo, de cima para baixo, né? Então essa liberdade ela acontece hoje. A liberdade religiosa ela é importante porque a religião é uma cultura, é um caminho pessoal que a pessoa quer trilhar, quer seguir, né? Mas ela precisa ter essa liberdade, ela precisa fazer com que a sua crença pessoal seja respeitada. E dentro do sentido democrático, isso é essencial, porque se trata de um aspecto pessoal e cultural ao mesmo tempo. Liberdade econômica quer dizer o quê? Se você tem a sua empresa, você tem a liberdade, por exemplo, vender o que você quiser, pelo preço que você quiser. É lógico que existem regras econômicas, mas essa liberdade econômica, por exemplo, ela foi criticada pelos iluministas lá no século XVIII, que seria a base da Revolução Francesa. E essa liberdade econômica eles queriam que acabasse, por exemplo, o mercantilismo. Então, hoje essa liberdade ela é maior, né? Muito grande, então as indústrias, por exemplo, acabam até exagerando um pouco, mas essa liberdade econômica é essencial dentro da democracia. Liberdade cultural. É importante você entender que a liberdade cultural ela é basicamente o ideal de democracia. Como assim? Quando você tem liberdade cultural, você pode ouvir a música que você quiser, você pode ver os filmes que você quiser, você pode apreciar artes do jeito que você quiser, porque você não é obrigado, por exemplo, a só consumir aquilo que te impõe. Por exemplo, muitas pessoas falam que o funk não é arte. Há controvérsias, mas a pessoa pode ouvir a sua música hoje, a pessoa pode cultuar até a sua religião, que eu já falei, de uma forma liberta, de uma forma sem ser pressionada. Isso é o sentido democrático. Direito de proteção legal. As pessoas têm direito de se viverem bem e também têm direito de recorrer sobre abuso, sobre violência. Então o direito legal, ele precisa ser entendido nesse sentido, de que você recebe do Estado proteção, independente do que aconteça. Então é nesse sentido. Direito de proteção aos excluídos. Isso aqui é um pouco polêmico, porque as pessoas acabam achando que uma pessoa que não é da sua classe social, ela não merece os mesmos direitos que você. E é aí que aparece um problema grave, um problema social, um problema de preconceito, que eu não quero ficar entrando aqui em detalhes, mas a ideia é assim, a sociedade, o Jean-Jacques Rousseau já falava isso, lá no Iluminismo, de que a democracia seria ideal, vamos dizer assim, eu vou falar de uma forma bem resumida, né? Só para você entender. Jean-Jacques Rousseau dizia que a forma ideal da democracia é direito para todos, mas principalmente para os excluídos. E a ideia é fazer com que quem não tem as possibilidades
consiga elas, que o Estado dê, que eles consigam fazer com que as suas vidas se tornem melhores ou quase igual a todo mundo. Isso também cai no sentido de dever e compromisso de todos, ou seja, uma democracia é uma ideia de uma sociedade legal, uma sociedade interessante, onde todo mundo participe e todo mundo cumpra os requisitos básicos, não transpasse os limites. Então, as características da democracia, às vezes, se tornam polêmicas, porque as pessoas acabam não percebendo que há um preconceito, por exemplo, com excluídos. As pessoas acham que os excluídos têm que ficar excluídos e já era. Isso é lógico que não é bom, isso não é legal, mas a sua opinião tem que ser mantida, é lógico. Mas as características da democracia, basicamente, são essas. A Constituição Democrática de 1988. A Constituição Federal é um conjunto de leis, normas e regras de um país. Ela regula, organiza o funcionamento do Estado. Toda a Constituição de um país, ela tende a fiscalizar, vamos dizer assim. Como é que a gente sabe se o cara é criminoso ou não por causa desse crime? Vamos na Constituição. Então, é uma base, é uma carta magna, como vamos dizer assim, e esse de 88 é considerada a Constituição Cidadã, porque ela dá atenção à sociedade, aos cidadãos, né? É uma grande mudança histórica do Brasil, que pode ficar, na próxima aula talvez eu fale sobre a Constituição de uma forma geral, para você entender. Mas o legal é você entender que a Constituição Democrática, ela serve para regular, manter a nossa sociedade certinho. É lógico que é papel, são números, é uma regra dentro de um livrinho, mas ela deve ser seguida. Mas é lógico, na realidade, às vezes não se segue, mas é outro assunto. Mas o que você tem que entender é que a Constituição Democrática, ela serve exatamente como uma regra, uma base para a democracia em si. Democracia no Brasil. Em Atenas, na Grécia Antiga, os cidadãos participavam da vida política. Era uma democracia direta. Por exemplo, reunia-se em assembleias e eles faziam, por exemplo, vamos votar sobre alguma coisa. Então todo mundo votava na hora. No Brasil atual, ao contrário, as decisões políticas são formadas por políticos eleitos. Ou seja, é uma democracia representativa ou indireta. Hoje você vota num prefeito para que ele administre a sua cidade. Não é você que vai fazer votações. Os vereadores, por exemplo, vão fazer votos para que aconteça determinado projeto e por aí vai. Então, ou seja, a democracia no Brasil, ela é feita de forma representativa ou indireta, ao contrário da democracia direta lá da Grécia Antiga, quando nasceu. É diferente e também é importante você pensar nisso, porque, de uma forma geral, se a burocracia e se a corrupção corrói a política de uma prefeitura, por exemplo, de um país, isso vai fazer com que essa representação que o povo tem em certos políticos acaba não acontecendo, ou acontece de forma contrária, ele não representa. E é esse sentido que você tem que entender. Vivemos numa democracia representativa ou direta, ou indireta, desculpe. Falhas democráticas. Na atual história política brasileira, o Brasil vive o período chamado de República, que se iniciou no 15 de novembro de 1889. Lembra do nosso querido feriado de 15 de novembro? Então, vem disso aí. Você pode dividir a República em vários setores, você pode exemplificar falhas democráticas em uma série de problemas que vai acontecer na história política brasileira. O século XX, por exemplo, está cheio disso. Eu vou citar só duas aqui, que é lá no começo da República, para lembrar no sentido histórico. Por exemplo, a República da Espada. Nossos dois primeiros presidentes foram militares, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice, que entrou depois, que é o Floriano Peixoto. Então, esses dois caras já começaram a República Brasileira com uma ditadura. Simples, uma ditadura militar, para quem não sabe, isso aconteceu. De uma forma geral, havia um problema entre os oligárquicos, a galera, os fazendeiros que queriam dominar o país, e os militares que também queriam dominar o país. Então havia, vamos dizer assim, um pequeno probleminha disso. Isso acontece, é interessante citar, porque também a República Oligárquica, quando entra depois desses dois governos militares, e vai até 1930, ele vai causar o colonialismo, por exemplo, o voto de cabresto, e outros setores que eu não vou ficar entrando muito no assunto. Mas, de uma forma geral, a República brasileira, o nosso regime político republicano atual, ele já começa problemático e vai se manter problemático,
até 1930. É lógico que também vai acontecer problemas em Getúlio Vargas, mas eu só estou citando esses dois. É interessante você entender que a sociedade, ela vem com um problema de eleições, com problemas políticos, desde o começo da sua república, nossa república, né? Então, você tem que pensar no sentido histórico. Depois vai aparecer a ditadura de Vargas, vai aparecer o JK, vai aparecer com seu desenvolvimento e tal, mas que vai quebrar o país de uma forma geral. Também vai aparecer a ditadura militar, que é um problema sério, que todo mundo já tem noção do que se trata, e também essa república que a gente tem hoje, essa nova república a partir de 1985, 86, mas principalmente depois de 89, quando entra o primeiro presidente depois da ditadura votado por nós, o nosso Lúcio Collor, que fez o que fez e que não precisamos falar nada. Então essas falhas democráticas são históricas e está dentro da Constituição, está dentro do gênesis da cultura brasileira, dentro do seu sentido político. A sociedade democrática. Preste atenção nesse pequeno trecho de Marilena Chaui. Dizemos que uma sociedade, e não um simples regime de governo, é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeita a vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. Uma sociedade só é democrática quando ela proporciona direitos, quando ela faz com que, lembra que eu falei das características passadas? Quando ela faz com que as pessoas tenham direitos e que cumpram seus direitos e as pessoas, todo mundo de uma forma geral. Quando você institui direito, quando você faz com que os direitos são regras e as pessoas têm que seguir e têm que ser dadas para todos de uma forma igual, você sim tem uma sociedade democrática. Na prática, isso é quase uma utopia, é quase um sonho. Mas é importante você entender que, a partir do momento da instituição de direitos, é que acontece uma sociedade democrática realmente. Agora, uma elucidação, para terminar, o espírito democrático. Tolerância, cooperação e compromisso. Tolerância, cooperação e compromisso. Mahatma Gandhi foi um grande pensador, vamos dizer assim, parecido com Jesus Cristo, que algumas pessoas até se incomodam com isso, e ele vai falar essa frase muito interessante. A intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático. Ser intolerante, você achar que só a sua visão, só a sua mentalidade, só a sua cultura importa, você sim é violento e você é antidemocrático. De uma forma geral, a democracia pega o amor entre todos de uma forma onde o convívio seja bom também para todos. Por isso a intolerância ela deve ser negada e ela deve ser entendida no seu sentido de violência. E as pessoas às vezes acham, algumas pessoas, lógico, que isso não é bom, que isso não é realmente legal entender. Mas sim, a intolerância é a base da violência e também é um sentido antidemocrático. Vamos lá para o resumo. Significado de democracia significa poder do povo, ou seja, é o povo mandando em si mesmo. Surgimento vai surgir lá na Grécia Antiga, no século VI mais ou menos, criando a ideia porque a Grécia era um sentido racional, onde ela queria resolver os seus problemas fisicamente e não só em sentido de mitos e deuses. A história da democracia vai aparecer como a base política a partir do século XX. Ela começa no século XIX, mas a partir do século XX. As características da democracia vai aparecer liberdade de expressão, de política, cultura, direitos humanos e minorias. A Constituição Democrática é a nossa Carta Magna, e ela normaliza e regra a democracia de uma forma geral. A democracia no Brasil, ela é representativa e indireta, tá? Você vota em alguém e ele administra para nós. As falhas democráticas aparecem no começo da República, por exemplo, com a República da Espada e a República Oligárquica, tá bom? A sociedade democrática, ela só existe quando ela institui direitos, onde as pessoas têm direitos e assim conseguem viver de uma forma legal entre todos. E o espírito democrático ele deve ser entendido com tolerância, cooperação e compromisso. Ou seja, de uma forma geral, a democracia é isso mais ou menos o que eu falei, de uma forma resumida. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado e que a partir de agora, toda vez que entender o termo democracia, você
tenha essa base dessa aula de hoje para você entender, né, para você diversificar até numa prova, por exemplo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Obrigado.